E aí, beleza? Entra no ar o canal Os Caras do Rádio, aqui diretamente dos estúdios da Faculdade Pinheiro Guimarães, no Rio de Janeiro. Eu sou Edson Mauro, estou aqui ao lado do Felipe Cardoso, do Cláudio Perrot, do Leandrão que está na rua e do Jorge Eduardo, com a produção e a direção do Emerson Rocha. E a participação especial dos alunos de jornalismo esportivo da Faculdade Pinheiro Guimarães. A Jaqueline, o Lucas e o Carlos. E hoje o nosso entrevistado aqui nos Caras do Rádio é um tubarão que vai responder a perguntas que ele certamente nunca respondeu em nenhuma entrevista na vida dele. Eita. E é um tubarão com várias medalhas conquistadas, hein? É o Clodoaldo Silva, personalidade do mundo do esporte, o tubarão, o Clodoágua, né? Com 38 anos, nadador paralímpico brasileiro, nas 4 Olimpíadas que disputou, conquistou 14 medalhas, sendo 6 de ouro, e hoje ele vem para conversar com a gente. E ele, inclusive, nos Jogos Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, ele foi escolhido para acender a pira olímpica na cerimônia de abertura. E aí eu pergunto aqui, né? Ninguém nunca acendeu nenhuma pira olímpica, nem eu, nem o Jorge Eduardo, nem o Felipe, nem o Leandro, nem o Cláudio Perrot, nem o Emerson, só o Clodoaldo acendeu aqui uma pira olímpica. Clodoaldo, eu li uma vez uma entrevista de um atleta olímpico. Sim, um atleta olímpico que acendeu a pira olímpica. E ele disse que acender a pira olímpica é melhor do que fazer sexo. É verdade? Você que já fez os dois? Caraca, bela pergunta. Então, eu sei que a sensação de acender a pira paralímpica é muito legal, porque sexo faz tempo que eu não faço, entendeu? Me sai bem, né? Não seja humilde. Quem dera. Mas eu tenho que esconder o jogo para me fazer de coitadinho, né? Mas quer dizer que você falou que ninguém aqui colocou fogo em nada? Não, definitivamente não. Caramba, mas eu tive essa oportunidade, 7 de setembro de 2016, pude colocar fogo no Maracanã. Que beleza, hein? Fui lá, acendi a pira paralímpica. Mas o mais legal de tudo isso foi a mensagem que passou. Por quê? Porque quando eu fui subindo a primeira rampa, me deparei com um monte de degraus, né? E a tocha estava lá na frente para poder ser acesa. E aí, como chegar com um monte de escadas e degraus? E de repente abriu-se rampas no meio dos degraus. E aí eu cheguei até aquele local e acendi a pira paralímpica. O que isso quer dizer? O que isso passou para o Brasil e para o mundo? Que pode haver degraus, mas desde que haja uma rampa, todo mundo pode chegar no mesmo local e fazer seus objetivos. Olha aí, que mensagem legal, né? Que mensagem legal. Inclusive, para quem não sabe, o nosso Clodoaldo Silva, ele já praticou outros esportes além da natação. E o maior feito dele foi ter disputado um campeonato na cidade natal dele, que é Natal. Vai falar da minha primeira medalha, é isso? Que foram 5 equipes, né? Uma surpresa. Você terminou em 6º. Pô, Clodoaldo, sacanagem. Não, vai não, por favor. Foi lá atrás. Não, mas muitos acham que minha primeira medalha foi na natação, foi nas piscinas. Mas se enganam que acham isso, porque minha primeira medalha foi no futebol, né? Isso no ano de 94, e meu diagnóstico clínico é paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto. Só que até aquele ano eu conseguia ficar em pé com a muleta. E aí houve esse torneio entre classes e eu era o goleiro, né? Não tinha outra opção, ia pro gol. Vai pro gol, aquele negócio do bota ele no gol. Você queria ser o atacante. Só eu falta dizer que queria ser o atacante. Isso aí, queria ser o atacante, telefone, alô. E quando a bola vinha, eu ficava no meio do gol. Quando ela vinha, eu jogava a muleta para um lado, pulava para o outro. Sempre tomava o gol, né? Acabou o campeonato, saímos em 6º lugar. Ganhamos a medalha de honra ao mérito, minha primeira medalha. Mas como ninguém vê o programa, os caras do rádio, eu vou contar um segredo para vocês. Não abre muito não. Não abre não, isso é mais para frente para a gente segurar a audiência, galera. Só tinham 6 times jogando, né? Então saímos em último lugar, mas essa foi minha primeira medalha. Só que isso foi no meu tempo de infância e adolescência, né? E na minha adolescência, e hoje eu ministro palestras aí por todo o Brasil, e sempre falo daquela coisa da superação, da dedicação, que você nunca deve usar as suas dificuldades para sensibilizar.
Mas Jorge Eduardo já sabe, eu vou mudar aqui vou olhar olho no olho do Felipe, se bem que a Jaqueline, que eu chamei de Thalita, seria bem melhor. Mas eu gostei de tudo, Felipe. Qual a sua sensação? Tá sendo bom para você? Tá sendo ótimo. Essa mão na perna aí, E aí eu nunca fui educado Você é pela meu minha ídolo, mãe. pô. E o que eu falo agora? Fiquei até vermelho. E aí eu fui educado pela minha mãe para não usar minha deficiência para que as pessoas me vissem como coitadinhos, né? E aí fui crescendo, só que eu era muito festeiro. Ainda sou na realidade, né? Sou muito festeiro. E aí fui para uma festa. Comecei a bater papo com a menina, que eu nunca fui tímido, nunca fui introvertido, pelo contrário, sempre fui safado. No duplo sentido da palavra. E aí cheguei para a menina, no duplo sentido da palavra. É porque tem ida e tem volta. Tem ida e tem volta. E aí cheguei para a menina, assim, conversamos, batemos papo. Aí eu cheguei, me passa teu número de telefone, porque eu gostaria de conversar há mais tempo e tal. E aí você disse não na casa de pau. Aí eu olhei, olho no olho assim. Olha, poxa, Jaqueline. Ele tá se aproximando. E eu tô esse tubarão é um perigo, hein? Ela tá vermelha. Tá pronto para ataque. Não, e aí não se assustem, galera, porque no movimento paralímpico a gente usa alguns termos que não são tão convencionais, Usuais, né? Usuais. E aí eu, Jaqueline, você tem preconceito com aleijado, né? E aí ela fica com essa cara de falou isso pra bunda. mulher? De bunda eu não posso falar, né? Eu Pode. falei, posso falar Eu bunda? fiquei com cara de bunda. Não, Ficou jogador, constrangida. não vamos editar a bunda do Clodoaldo. Não edita. Não. A menina ficou constrangida. Você tem preconceito com aleijado? Aí, não tem. Eu, beleza, pra você me provar que não tem, me passa teu número de telefone. E aí, com a mão aqui. Aí ela passou. Me passou o número e essa foi minha primeira namorada. Que legal. Me sensibilizei com essa história. Não? Sim, sim. Sim, com a mão, cara, você de tivesse, Já ganhou um pontinho. se tivesse que fazer uma pergunta séria ou jocosa para um atleta brasileiro. Jocosa em português é o quê, Felipe? Jocosa foi engraçada, curiosa. Se tivesse que fazer alguma pergunta séria ou jocosa para algum outro atleta brasileiro importante, para quem você faria? Cara, essa é Qual uma é o boa atleta que você pergunta. mais admira? Eu só faço boa pergunta, faço pergunta ruim, Clodoaldo. Cara, você me pegou de calças curtas, você falou um atleta que eu admiro. Qual é seu ídolo? Meu ídolo é o Ayrton Senna. Ayrton Senna. Um ídolo no esporte é o Ayrton Senna. Um ídolo na vivo, minha um ídolo vida. vivo. O Gustavo Borges. Gustavo Borges, Gustavão, legal, grande. Então, traga aqui. É nós. São dois Grande ídolos. Eu tive figura, a e oportunidade também de grande falar com figura, ele, também as dúvidas, grande figura. mesmo porque eu também já fui nadador. E aí a minha pergunta, ferrou. eu tô reparando, E depois eu respondo a tua que eu não tenho resposta ainda. ela tá cara, tocando gente, na eu minha confesso, perna, eu tô Clodoaldo. emocionado, É, não é sai todo daí, dia Felipe, que você sai daí. fica frente a frente com um cara que tem mais de 6 ouros olímpicos, paralímpicos. E Perrot, são 700 medalhas em Eu cada. fiquei O que você imaginando, eu fiquei perguntaria imaginando. pro Gustavo E Borges? meu Clodoaldo? lema, peraí, sai de fora, Felipe, estão conversando com o Pô, você não respondeu a minha pergunta? Não, eu ainda estou pensando, até o final do programa eu que respondo. Estou pensando. Mas o meu lema, com essas 700 medalhas, se eu não ganhar a medalha eu compro, mas eu trago ela. Brincadeira. As minhas, as que eu ganhei, eu dava nas competições, eu era homenageado. Aliás, eu pergunto a você, também, né? você dá alguma das suas medalhas, que você deve ser bastante convidado para... você não dá. Não dou, e se quiserem roubar, eu corro atrás do vagabundo, entendeu? Mas agora eu vou- minha pergunta. Ô, Perrot, eu você deu as suas medalhas? dei. É Que é tão pra, bom. eu guardo pra algumas. provar que era que era Não, nossa. não, Eu não, vou eu já chegar- quero. vai. Tá registrado no É tão jornal. difícil ganhar medalha, cara, aí quando ganha, tu dá. Ah, mas aí eu era convidado Caramba. para campeonato de petis, para incentivar as Ah, crianças. não dou Campeonato não. de quê? Entendeu? De Não, petis. Petis, Não. petis é criancinha, campeonato infantil. Tu é nadador mesmo, tu foi nadador. Isso Mas a aí. pergunta que eu queria te fazer, aí te olhando, qual o segredo do cara ganhar 6 ouros olímpicos fora... Chegar na frente, Pedro. Fora, eu sei. Essa foi boa. Primeiro colocado. Aí eu olhei e falei assim, Você ficou as em último mãos eu nessa já olhei. competição. Que a gente Você ficou- gostou? Porra, que mãozão. Aí já tem
Um Nossa, essa mão é trunfo. muito E o grande. pé? Qual o tamanho do pé? Alguém. 45, boa, Jorjão. Isso aí depois é o Jorjão. só 45, que considera- Clodoaldo? O pé é 45. Mas, na verdade. Então tá explicado. Um pé de pato e uma mão. Mas ele não usa as pernas. Então, eu não uso as pernas, né? Porque meu diagnóstico clínico é paralisia cerebral e afetou os membros inferiores. Mas vejam bem, galera, quando eu falo membros inferiores, Jaqueline escuta isso. Quando eu falo membros inferiores, não, só são as pernas, porque eu tenho uma filhinha linda de 5 anos de idade que o Jorge conhece. Anitta, Princesa Anitta. Anitta, lindo Isso, nome, viu? lindo nome. Princesa Anitta. Então eu não uso as pernas, servem como âncoras, né? Compreendo. Então vai só com o braço, mas chegar na frente e ser um grande atleta é muita dedicação, é muito treinamento. Então isso vai para todos os atletas, independente da dificuldade. Clodoaldo, qual é teu time de coração aqui no Rio? Aqui no Rio, no Brasil e no mundo é ABC Não, Futebol. no Clube. Rio. Não ABC tem, não é cara. do Rio. Cara, tu tem várias mulheres? Tu Claro tem que não, só tem ter uma, um... não, tenho duas. Ah, quais Tem minha anos? mulher e minha filha. É, eu São também. mulheres. Mas Que time também de tem futebol. 5 anos. Pois é. Eu sou o nordestino que. É rubro-negro. Não, todo nordestino sempre tem. O primeiro time é daqui do Rio de Janeiro. O segundo É o local. é do Você é o local. contrário. Eu sou, na realidade, não sou o contrário porque eu só tenho um time. ABC Futebol Clube, que até um tempo atrás era um time fora de série, era o melhor O do maior mundo. campeão regional do Brasil. é o ABC. E Olha, vivendo e historicamente, aprendendo, hein? consecutivamente, foi decacampeão de 42 a 51, né? É. O ABC Futebol Clube, sou ABCdista, ABC Clube do Povo, campeão das multidões, será sempre o mais querido dentro dos nossos corações. Depois me dá o jabá, hein, ABC? Mas a Jaqueline me falou que vai fazer uma pergunta que eu tenho que olhar no seu olho. é Não, isso? tem que olhar no meu olho e falar com verdade. Por que na seleção você é chamado de bebê? Bebê. Bebê! Eu acho isso aí. que ninguém sabia disso. Como é que você soube disso, Ah, cara? porque eu sou curiosa. Pesquisa. Mas isso Estudante de tem jornalismo. pesquisas, ela deve conhecer algum vagabundo amigo meu que falou isso. Tu deu serviço, deu serviço. Então, foi Não. um dos seus que me falou. Tá vendo? Um dos vagabundos dos meus amigos. Mas Depois eu olha, quero saber. jornalista das André boas. Brasil, hein? aquele É. vagabundo, André Brasil. Tá se preparando Não pro posso Ah, não programa, pode ué. falar. Não posso é. falar. Não, então, o que que acontece? Eu sou um cara muito amoroso, muito calor humano, essa coisa toda e tal. Epa! Eu trato Tá todo mundo. aproveitando. Tá com ciúme, né, Jorge? E aí, eu sempre trato meus amigos ou amigas de bebê, né? E o meu companheiro de quarto, né? Não de quartos, mas de quarto, desde 2008, pegamos uma afinidade muito grande, que eu sou de Natal, ele de João Pessoa, fomos morar em São Paulo, moramos no mesmo apartamento e criou essa afinidade. E aí, quando ele ia competir, quando o árbitro pede silêncio geral, e aí todo mundo fica, e aí eu pego aquele momento, eu, vai bebezinho! E eu faço isso com ele e ele faz isso comigo. Que legal né? isso. Então, é dessa forma aí, Então foi muita intimidade, o de bebê. né? Isso é Não, intimidade. isso é muita intimidade que você percebeu aqui, ó. Clodoaldo, nesse Oi. clima de competição, de grupo, né, que se cria, nas Olimpíadas, os Olímpicos dizem que as festas do pessoal da natação sempre são as melhores das Olimpíadas. Você adora uma festa. Não, cara. Na Paralimpíada, como tem essa É confraternização? pior, a é gente pior. gosta de se incluir em tudo. Que isso? Nós chamamos de inclusão total, Edson. E para vocês terem ideia, e uma curiosidade aqui, na Olimpíada e Paralimpíada, cara, é distribuída milhares e milhares de preservativos, né? E aí tem a boate lá, que é aberta do primeiro ao último dia, mas por quê? Porque são milhares de atletas olímpicos e paralímpicos que vão competir. São milhares. Só que para chegar até a medalha, vai ser alguns. Então a maioria não quer saber de nada. Vai lá para pegação, vai lá para se divertir literalmente. Mas o cara é focado, que busca medalhas, como o Clodoaldo Silva, fica... Quer dizer que Fica chove mulher? focado. Chove mulher então, Clodoaldo? Pois é, não sei, cara, mas o Clodoaldo Silva fica focado. Vou aproveitar de fazer a pergunta e te entregar esse troféu aqui, já que você é nosso Caramba. multicampeão. Que legal. Meu plástico
Tu tá batendo foto ou fazendo vídeo? E eu aqui babaca assim, né? Vem cá, o Leandrão tem uma pergunta. O Leandrão tem uma pergunta. Fala, Leandrão. Fala, bom de bola! Já deu pra perceber que eu fiz um vídeo diferente. Olha lá, tô bonitão na foto aí, tá vendo? Essa foto é de 2004, estive junto com o Clodoaldo Silva. Clodoaldo Silva também deu uma melhorada ao longo dos anos, né? Tava aí na época da fome. 2004 estivemos em Atenas, na Paralimpíada de Atenas, onde Clodoaldo Silva se transformou no verdadeiro fenômeno. Ele já tinha tido resultados importantíssimos em 2000 e em 2004 ganhou a projeção que o perseguiu. E eu aproveitei para fazer um vídeo diferente hoje, aproveitei para trazer aqui algumas imagens importantes da história de Clodoaldo Silva, da vida de Clodoaldo Silva, muitos pódios conquistados, muitas medalhas paralímpicas conquistadas, e também queria chamar a atenção para algumas curiosidades. Clodoaldo Silva já desfilou no Carnaval, é verdade, já foi homenageado por escola de samba no Carnaval. Clodoaldo Silva é palestrante aí reconhecido e tem umas histórias engraçadíssimas, inclusive participa também de canais de humor. Vou deixar para ele contar essa história aí de como ele participa de canais de humor, mas para fechar, outra fotinha de Clodoaldo Silva. Tava bonito nessa foto não, hein, Clodoaldo? Tava na época da fome nesse período, hein, companheiro? Leandrão, meu garoto, realmente eu tava passando fome, mas eu tava com cara de macho. E, cara... Eu tava, né, galera? Claro que eu tava. Vocês viram aquela imagem ali, esbelta. Aquele bigodinho safado. Aquele bigode safado, sarado. Se bem que eu não tava doente. Mas a questão do programa de humor, de participar, vocês já viram aqui como é que é a participação do Clodoaldo. E também as palestras motivacionais. Estou vendendo meu jabá, galera. O Felipe Cardoso ganhou uma tapioca pernambuquinha. Tapioca pernambuquinha. Rende de 10 a 13 tapiocas. Aqui, ó. Ganhei, ó. Do Clodoaldo Silva, meu Ganhei 2 parceiro. pacotes. Nissan também. Depois eu vou te dar um carro que eu tô com a Nissan. Opa! Não, isso é zoeira. Mas o programa de televisão de humor é justamente isso. E palestras também. Eu não gosto de falar da minha dificuldade, falar das minhas histórias de tragédias para as pessoas terem pena de mim. Eu quero falar das minhas tragédias de vida de uma forma bem humorada, para que as pessoas deem risada, possam chorar, mas saiam com aquele pensamento: caramba, o Clodoaldo Silva tinha todos os motivos para se fazer de coitadinho e não fez. E se ele pode fazer isso, eu também consigo Que legal. superar meus limites. Eu e o Jorge Eduardo fomos garotos de programa, não é isso? Fomos. De 2013 a 2015. Fomos. E começava Quem assim... cobrava mais caro? Não vamos... depois eu te falo, Felipe. Éramos garotos de programa e uma das entrevistas legais, que eu acredito que você se lembra, foi com Marcelo Collet. Lembro. E o Marcelo Collet, doido, baiano, né? Doido, mas gente boa, Bahia. Um abraço à Bahia. E nós tínhamos um hino, o nosso grito de guerra da natação. E aí a gente pediu para cantar. Tu ainda se lembra, Jorjão? Eu lembro só do refrãozinho. Do Vamos sem braço, vamos sem perna, vamos sem perna. Vocês querem ouvir, galera? Lógico. Isso é para finalizar ou que eu vou Para finalizar, Pra finalizar. Vai lá, manda bala. Então vamos finalizar aí com o grito de guerra da Seleção Brasileira de Natação, e é mais ou menos assim. Lembrando que o Marcelo Collet, o baiano, ele só ouvia, são 2 refrões, e no final tinha um grito do Tarzan. Então vou cantar o grito de guerra aqui. Para qual câmera eu olho? Essa aqui, essa câmera é minha, eu vou levar ela lá. Então era assim, galera. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá de coração. Vamos sem perna, vamos sem braço, vamos ser campeão. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá de coração. Vamos sem perna, vamos sem braço, vamos ser campeão. Oh! Aí tem o grito do Tarzan. Era isso, galera. Legal. Então, Clodoaldo, valeu pela tua participação. Semana... e o Felipe? Passou essa aqui, do Clodoaldo. Olha lá. Tapioca. Passou o programa inteiro segurando com a tapioca. Um objeto na mão. Mostra o objeto na mão. É a tapioca que eu ganhei do O Clodoaldo. objeto só cresce, né? Não é objeto, não é objeto, isso é um pó. E eu não respondi a perguntinha do A tapioca em Felipe, pó. mas o que eu poderia Deixa eu perguntar rapidinho para o saber. Gustavo? Olha, responde Fala em 10 isso. segundos, por favor, porque Difícil. não, o Edson vai brigar comigo. Não, eu não. Quantos irmãos você tem? Tenho 3 irmãs e um Algum irmão. deficiente? Não, o louco da cabeça sou eu, que tem uma história muito boa, mas não tem tempo. Legal, semana que vem tem mais os caras do rádio, nosso canal, que você entra em contato com a gente através também das nossas redes sociais. E segunda-feira, toda segunda-feira, às 9h30 da noite, tem um programa novo.
Tchau. Tchau. Tchau! Em 2008, nas Paralimpíadas de Pequim, tinha um chinesinho sem o braço e sem as pernas, a gente chama ele de manga curta. Eu posso porque sou deficiente, então eu posso sacanear os outros, né? E aí, eu tava no banheiro, né? E eu tinha sempre uma curiosidade muito grande, como ele limpava a bunda. Bunda eu posso falar, né? Pode. Bunda, então, vou falar bunda. E aí, eu tava no banheiro, me trocando, colocando aquele meu flash skin, aquela bermudinha presa que parece de boió. Não, boió não, de brincadeira, né? E aí ele chegou, só que eu fiquei fazendo hora porque eu queria saber como ele limpava a bunda. E aí ele foi ao banheiro, esperei, passou um tempão e eu lá já quase não conseguia... Tava aí constrangido de tanto esperar. E aí de repente ele foi lá, pegou o papel com os dedos do pé, né? Tirou, colocou no chão e começou a fazer isso. Grava aqui, olha só. Tá? E aí, é dessa forma que o chinês limpa a bunda, galera.